Senhor presidente, senhores senadores, demais pessoas presentes a essa sessão de trabalho, eu ouvi com atenção as palavras do senador Magno Malta. Sei da grande preocupação que todos nós temos por esse momento. Acho que não cabe aqui, Vossa Excelência tem razão, estabelecer qualquer parâmetro de crítica a respeito das expressões usadas, embora muitas delas ofensivas, não mereceriam ter sido usadas numa sessão da Câmara dos Deputados. Mas, na verdade, sobre o que eu vim falar aqui, é um assunto que eu sei que importa muito ao presidente que aqui está, ao Donizete também, o nosso senador, mas preocupa muito o país da forma como que tem sido conduzido uma questão que é extrema, a base de tudo do país, do seu desenvolvimento, do encontro das suas teses, da maneira de compartilhar o desenvolvimento também do Brasil através desse processo que vou citar, que é a questão da educação. A educação, e falo isso porque sempre fui da frente parlamentar da educação, sempre tive em debates, formulando projetos, acrescentando, inclusive, brigando para que não perdêssemos valores atribuídos à estruturação da educação. E eu digo que essa reflexão de que faço hoje é uma necessidade real, porque nós estamos brigando exatamente nesse momento sobre propostas que sejam compartilhadas a respeito do processo de impeachment. O impeachment é uma necessidade, mas não é uma solução. Mas essa é a decisão que sentimos já está sendo tomada pelos demais companheiros, é também a minha posição pessoal. E nós precisamos falar desse assunto exatamente agora, porque nós já estamos na fase, no momento seguinte, em que todos nós estamos pregando que existem algumas propostas que podem ser adotadas nesse momento sobre a questão do conflito nacional. Eu queria lembrar aqui que, sem ter solucionado os problemas da educação, e elogiando o ministro Mercadante e Luiz Cláudio, e o Henrique Paim, que por ali passou, até o Haddad, todos aqueles que lutaram para implementar novos métodos da educação, que ela tivesse, na sua estrutura, na sua logística, né, alguma política que permitisse que você acabasse com esse déficit de vaga. Eu falo como mãe, falo como avó, esse déficit de vagas das escolas, das creches, escolas públicas, porque toda vez que nós estamos no final do ano analisando o orçamento, eu sinto um aperto no coração. Mas sinto um aperto no coração, porque vejo que diminuiu o tempo em que nós temos para tratar do assunto, mas diminuiu também a estrutura financeira para termos essas creches funcionando. Faz tanta diferença você ter numa cidade, e eu vou citar até elogiosamente a questão das creches do Estado de Santo, que Vitória, por exemplo, tem um dos índices mais altos de aproveitamento de vagas, em detrimento de outros, em outros lugares, como o caso de Florianópolis. Nós temos vagas disponíveis e fazemos isso, é uma política já cultural do nosso Estado. E eu queria dizer que ao não tratarmos desse assunto, ao não encararmos o assunto da necessidade de estrutura melhor para a educação, nós estamos cometendo um erro grave. Nós podemos corrigir o problema do déficit, nós podemos corrigir o problema inflacionário, nós podemos discutir que não tem um planejamento adequado. Aliás, as políticas todas que fracassam em todas as áreas é por falta de um planejamento adequado. Eu vejo que as pessoas sobem a essa tribuna e dizem assim: olha, nós temos aí 30 ministérios, precisamos diminuir. Mas qual é o planejamento que está construindo quando você diz que o número de ministérios tem que ser tanto ou tem que ser outro? O que está junto com isso é apenas tem uma metodologia muito especial para a gente identificar a crise. Começa por falar do número de ministérios. Começa por dizer que nós juntamos o Ministério da Pesca com o da Agricultura, mas se nós há pouco tempo construímos o Ministério da Pesca, por que agora nós vamos mudar? Nós vamos mudar porque tem muito ministério. Não é uma solução. Não é uma solução. O maior problema que nós encontramos no Brasil, sem dúvida, é a falta de planejamento, não é a falta de sensibilidade para construir a política social. Não é, porque nós temos em todas as áreas um ministério, nós temos número de funcionários, nós temos até, vindo recentemente agora, nós temos até planos orçamentários que não são praticados.
Eles são definidos como uma sustentação ideal de uma base para manter funcionando um organismo que foi recentemente criado. Mas quando se fala em creche, há quanto tempo na vida nós precisamos construir a política ideal para que a gente possa resolver e cobrir esse déficit que existe hoje no país de 2,7 milhões de vagas, que nós não tratamos disso aqui. É muito raro você ver, a não ser Fátima Bezerra, o próprio Paim, não conheço profundamente o comprometimento do senhor na educação, mas imagino que seja o mesmo das pessoas que citei. Nós temos que lutar para melhorar a questão da educação nessa pirâmide que está colocada. Nós temos que começar a cuidar da criança, da creche, da escola pública, para que nós possamos falar que nós vamos ter um país melhor amanhã. Sabe? Por enquanto, nós estamos na camada externa. Nós temos um conflito que tem que ser encarado imediatamente, e esse conflito é esse conflito político. Eu acredito tanto no Brasil, que eu digo assim, o Brasil está mal pelas políticas que foram adotadas, mas em outras áreas o Brasil esteve muito bem. O Pronatec, que eu tive que brigar até com companheiros de partido de Vossa Excelência. Quando a pauta foi, alguém disseram assim, isso não precisa ser votado agora. Não, era para ter sido votado ontem. Então, todos esses aspectos, eu sempre dizia isso no meu Estado, o déficit da habitação. É um crime dever ao pobre que não tem oportunidade de uma casa, que nos cálculos da estrutura orçamentária do país custa tão pouco para se dar. Não é que você tenha que dar a casa para alguém, mas alguém que não tenha condições precisa ter uma casa. E isso você não pode ignorar. A mesma coisa é a questão da educação. Que Brasil é esse que nós vamos enfrentar todo o problema de tirar a presidente, de construir uma nova proposta, se nós não estamos preocupados com aquilo que hoje se mostra, está na nossa cara, que foram todos os erros cometidos, desde a Previdência até a educação. Eu elogio aqui muito a gestão do Haddad, sempre que eu posso, porque ali o Haddad venceu desafios. Ele teve que qualificar a educação, tá certo? Ele não foi omisso em nada. Depois vocês tiveram um quadro excelente, nós tivemos, né? Um quadro excelente quando colocaram lá o Henrique Paim, né? É o comprometimento que faz que as coisas mudem. É importante entender que se nós não brigarmos pela educação, não vamos mudá-la no nível que queremos. Mas avançamos muito. E foi preciso um trabalhador. Tempos atrás, alguns anos atrás, eu ainda nesta casa, eu vivia fazendo manifesto pelo ensino técnico, porque é o caminho do meio, hoje já é o caminho final. É o caminho do meio que facilitava os filhos de trabalhadores a terem uma profissão e poderem trabalhar antes, porque até não poderia chegar lá muitas vezes, de ter o ensino superior. Então, eu digo assim, eu elogio o trabalho do Haddad, elogio o trabalho do Luiz Cláudio, do Paim, e também o do Mercadante, com quem tenho encontrado, esteve no meu estado, visitou as obras, andou pelos cursos, viu a qualidade do ensino técnico federal do Brasil. Hoje, eu digo assim, o IFES é exemplo, para mim, mundial, né? Toda vez que se fala de ensino técnico, se cita a qualidade do trabalho que é feito pelo IFES. Eu concedo uma parte de Vossa Excelência. Obrigado, senadora Rosa de Freitas. Senador Paim, nosso presidente nesse momento. Eu tomei posse aqui, se não me falha a memória, o ano passado, no dia 3 de fevereiro. E uma das coisas do meu pronunciamento foi dizer que nós precisamos responder 3 perguntas para pensar o país de longo prazo. Que país nós queremos construir para os próximos 30 anos? Quanto custa a construção desse país e quem paga a conta? Porque nós precisamos, num planejamento de longo prazo, senador Rosa de Freitas, definir isso. E pensando esse país grande, solidário, né, um país que inclua e que não falte vaga nas escolas, nas universidades, nós temos riqueza hoje para isso. Vamos ver o acumulado que se produziu dentro do país nesses últimos 30 anos. Eu penso que talvez não precisamos desse acumulado, da riqueza acumulada pelas famílias, pelos grandes
nesse país, acho que a gente não precisa de 20% dessa riqueza para construir o país que a gente quer para os próximos 30 anos. Aí o país é que nós seremos um país de classe média, com todo mundo com oportunidade. Mas nós não estamos tendo coragem de enfrentar esse desafio, que é que país queremos para os próximos 30 anos, quanto custa e quem paga a conta. Porque hoje nós estamos buscando pagar a conta do país e não estamos conseguindo fazer isso, tirando daqueles que menos têm, na maioria das vezes. Eu fiquei muito, para concluir a minha parte, muito instigado naquela medida provisória sobre aumentar a cobrança de impostos sobre o lucro líquido dos bancos. Apresentou a emenda de 30%. Mas nós tivemos dificuldades para aprovar o aumento de 5% que a presidenta propôs. Fiquei me perguntando, quem mais ganha dinheiro nesse país todos os anos, a não ser os banqueiros? Né? Como pode meia dúzia de banqueiros governar-nos aqui dentro? Porque eu penso que ele sim pode pagar 30% sobre a renda líquida, é sobre o lucro líquido, não é outra coisa, não é sobre tudo que ele ganhou de lucro líquido. E não os trabalhadores pagar 27% de imposto de renda, que sai assalariado, não tem jeito, já vem cobrado. Então é isso, acho que esse desafio nós precisamos enfrentar, nunca é tarde, e acredito que nós, respondendo essas perguntas e tendo coragem de dizer quem vai pagar a conta, nós vamos ter nos próximos 30 anos um país muito melhor, muito mais pacífico, porque nós estaremos diretamente atacando a violência, né, quando você inclui. Então, parabenizar pelo seu pronunciamento, a defesa intransigente que a senhora tem tido aqui da educação, eu partilho disso. Tão preocupado com a educação, só para registrar, eu apresentei um projetinho de lei que é para ter a Lei Rouanet da educação, para que a associação da escola lá, ela possa apresentar um projeto para o MEC que autorize ela a captar, né, do imposto de renda. E eu acredito nisso como não tirar receita, porque essa receita que vai fazer lá vai ser imediatamente aplicada e retorna em mais impostos. Então, eu penso que isso é uma solução, mas é uma solução para remediar. Não é uma solução definitiva. A definitiva, eu penso, quanto custa, que Brasil queremos construir, quanto custa e quem paga a conta. Obrigado pela parte, senadora. Não, eu que agradeço, Sua Excelência. Às vezes, nos sentimos pregando no deserto quando falamos de educação, mas ao ouvir Vossa Excelência, eu registro com prazer a sua preocupação e acho interessante esse projeto. Né? Na verdade, se dá incentivo para um monte de coisas, poderia também dar incentivo àqueles que investirem na educação. Né? E até, lembrando que tem bancos, tipo Bradesco e outros aí mais, que constroem escolas, e a gente faz uma romaria para pedir que construa uma escola daquele nível nas nossas regiões. Se isso fosse uma prática permanente, haveria a permissão oficial financeira para que esse investimento, essa estrutura de investir na educação, tivesse o retorno pelo incentivo de qualquer natureza, ou pela lei de Vossa Excelência. Eu tentei criar um fundo na Petrobras uma época, e não era permitido, até foi na Câmara, em que, lembra que a Vale tinha o Fundo de Desenvolvimento das Áreas de Influência da Vale? Por ali nós construímos algumas creches. Foi uma coisa muito importante. Isso poderia se estender de uma maneira razoável, reconhecendo que o Brasil não tem dinheiro, para muito temos o percentual que é para ser aplicado na educação, mas também nem sempre esse percentual acabou sendo utilizado devidamente, porque não tinha fiscalização. Então, se fazia, eu tenho que aplicar tanto, pegava a escola que já estava na área urbana e ampliava aquela escola e deixava de construir na área rural. Então, sem fiscalização, programas não serão eficientes, alguns serão. Mas a ideia de Vossa Excelência eu acho excelente. Eu pensei isso, senadora, pensando naquela pequena reforma, né, que tem, às vezes... No mobiliário. O mobiliário, né?
o vaso que estragou, a hidráulica que a professora, o grupo ali da escola, às vezes tira do bolso para poder não deixar aquilo, porque depende de uma licitação, de não sei o quê. Então, eu peço que essa seria uma solução. Está em tramitação ainda o projeto? Está em tramitação. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Estou à disposição. E também, quando eu estava falando da educação aqui, eu estava lembrando o quanto é de angústia e sofrimento desses milhões de famílias. Eu lembrava sempre, viu, o jornalista Felipe, que está aqui, que é da minha terra, aquelas longas filas que sempre no final do ano, no início, acontece para que as mães... É uma verdadeira loteria. Quem consegue uma vaga numa escola para colocar seu filho... Aliás, na creche, é onde começa a boa estrutura familiar para que os pais possam trabalhar. Presidente, então, os motivos que eu estou nessa tribuna, evidentemente, nesse quadro de crise, às vezes a gente só olha imediatamente o que está ali, mas lembrar que essa falta de vaga, falta de recurso, essas obras paradas, obras abandonadas, o governo fez uma licitação imensa no Brasil, muitas dessas empresas largaram as obras, a cobrança disso caía imediatamente, a população via a obra, ligava ao prefeito, cobrava do prefeito e desencadeou aí um processo absurdo, né? Descumprindo, inclusive, essa falta de complementação dessa luta, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que toda criança até 5 anos de idade tem direito à creche e pré-escola. Eu quero agradecer, presidente, e quero fazer uma homenagem, assim, à sua solidariedade aos seus companheiros. Que nessa corrida contra o tempo, nós temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes lembramos de uma coisa que nos preocupa e gostaríamos de focar num debate aqui. Vossa Excelência, com tão boa vontade, está aqui até essa hora, sempre assim, eu queria lhe agradecer. Talvez, assim, uma pessoa mais próxima de Deus e das pessoas. Eu agradeço o tempo destinado e dizer que nós vamos universalizar esse debate para que a gente não possa estar sempre reclamando daquilo que não se conseguiu fazer, possamos avançar mais com iniciativas como a do senador Donizete. Muito obrigada.